aí, enfrentamento ao tráfico humano, tráfico de pessoas. É interessante porque a gente conversa sobre esse tema, a gente vê assim a grandiosidade do problema, um crime, né, com tamanha incidência, essa sensação de que as rotas são conhecidas, que é algo que está crescendo no país, mas poucas ações sendo efetivamente realizadas. Na opinião de vocês, o que precisa ser feito? Quais são as ações mais contundentes aí que precisam ser realizadas no sentido desse combate ao tráfico humano? Deixa eu começar com o doutor, tá bom? Assim, por parte. Se for a pessoa que está sendo aliciada, verifica, faz uma pesquisa. Exemplo, se for chamado para jogar no clube de futebol na Europa, exploração, por exemplo. Verifica, liga para o clube, verifica o site, verifica também referência, se houver. Algum amigo seu, colega, que tem o mesmo convite para perguntar como que foi a experiência dele, se valeu a pena e se ela de fato é real. Convidei esse jogador para participar de um teste? Ótimo. Se participou do teste? Participei. Então fez. Ligou, a pessoa falou, não é nada disso. Então, não siga o mesmo caminho que ele. Se ficar já suspeito de alguma coisa, procura a polícia mesmo, liga para alguma autoridade ou até conversa com outras pessoas sobre isso. Não precisa nem procurar referências. Se alguém suspeita também. Se uma ficar com o pé atrás da orelha, já vai começando a investigar mais ou menos o local, se é ou não, e a vida real de como seria. Você acha que há alguma ação que o governo possa tomar, que por exemplo, a OAB possa tomar, no sentido de sair de uma atitude ou de uma posição tão passiva, mas ter uma atitude mais ativa no sentido do combate a esse tipo de tráfico? Sim, atuando juntamente com a polícia, fiscalizando os locais. Como foi na época das passeatas, a OAB estava atuando para os manifestantes que foram sido presos, a gente estava na delegacia atuando, defendendo, não somente defendendo, mas assim, os direitos deles ser. Fazendo a mesma coisa por essas pessoas que precisam. Se ela precisa sair dessa vida, ou da vida sexual, ou da vida do trabalho, essa exploração, ela pode procurar ver o que a gente pode fazer junto com alguma autoridade governamental, ou até mesmo com alguma ONG, ou o próprio Estado em si. Pastor? Existem 17 ministérios do governo que trabalham combatendo o tráfico de humanos, mas o que me assusta é não conseguir ver as ações práticas disso. Obviamente deve ter, mas não tantas quanto a gente precisa. O que o senhor gostaria de ver sendo feito como por exemplo, sentido? A Vila Mimosa fica a 2 quilômetros do Maracanã. E a Copa do Mundo aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro, tinham os jogos. Os turistas transitavam ali normalmente para consumir sexo. Então a gente precisa de uma ação da polícia. Aquilo acontece desde 1920. A polícia, com o conselho tutelar, existem menores sendo prostituídas ali. A maioria, a grande parte, tem idosas, tem prostituição com senhoras de 50, 60 anos, que estão ali há muitos anos. Casas que funcionam 24 horas e funcionam de forma ilegal. Então, o conselho tutelar, a própria polícia, juízes, os órgãos públicos precisam se envolver. E um apelo que eu faço é para os políticos evangélicos, para que eles se levantem como uma voz na nossa nação. Eu admiro um político do século XVII chamado Wilberforce. Ele era um parlamentar inglês. Ele foi o responsável pela libertação dos escravos na Inglaterra e influenciou o Brasil também na libertação dos escravos. Ele queria ser pastor em tempo integral e ele ouviu a voz de Deus dizendo que era para ele ficar na política e ser uma voz profética dentro do parlamento. Ele levou mais de 40 anos tomando muitas derrotas até ver a sua vitória e os escravos foram libertos. 3 dias depois ele veio a falecer. Então Wilberforce era um político, ele foi uma voz, se levantou contra a injustiça. Para a gente ter uma ideia, ele ficou todos esses anos sem comer açúcar, como um protesto do trabalho escravo. Então, eu faço um apelo aos políticos evangélicos, aqueles que estão no poder. Existem muitos irmãos que são íntegros, que estão lá, mas nós precisamos de uma voz na nossa nação para expor essa realidade que está muito perto de nossas famílias, das nossas igrejas, em nossas cidades. É verdade, é verdade. Eu aprendi aqui no Cabeça para Cima que o governo dá aquilo que o povo
requer, aquilo que o povo mais, né, se mobiliza para. Então, me aliando seu clamor aqui em relação aos políticos, o meu clamor vai para a população brasileira mesmo, né? Você. Nós podemos fazer diferença, sim, viu? Sim. Nós podemos fazer diferença e empurrar aí os nossos políticos, o nosso governo a ter uma ação clara, mesmo que ele não queira, tirar a venda dos olhos, fazê-los enxergar o que está acontecendo no país aí de uma maneira que só não enxerga quem não quer, né? Só não enxerga quem não quer. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença, pela participação de vocês no programa de hoje. Tá bom? Obrigada a vocês, obrigada a você também que participou conosco. E terminamos o programa sempre com boa música. E hoje quem canta pra gente é a Raquel Malafaia. Paz. Deus invade o calabouço e